Nos últimos anos, analistas militares vêm alertando sobre a ameaça crescente que a China representa para os Estados Unidos em relação ao domínio marítimo. É certamente verdade que, em muitos aspectos, a China fechou rapidamente uma lacuna anteriormente enorme no poder naval. Aproveitando sua enorme capacidade de manufatura, a Marinha da China, a Plan, agora tem mais navios no mar do que os Estados Unidos e está superando os Estados Unidos em produção por uma margem significativa. Mas há uma área marítima em que não há debate sobre quem tem uma vantagem inabalável: submarinos. E o vencedor nessa categoria são os Estados Unidos. Vamos analisar por que o status quo no fundo do oceano favorece tanto os Estados Unidos e por que isso torna a China impotente diante da Marinha dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda mantêm vantagem numérica significativa nessa categoria. No início de 2026, os Estados Unidos possuem um total de 66 submarinos, todos movidos a energia nuclear. A China possui apenas 12 submarinos movidos a energia nuclear, além de pelo menos 46 submarinos convencionais movidos a diesel elétrico. Submarinos movidos a energia nuclear são, obviamente, muito mais capazes do que submarinos diesel elétricos, operando com alcance, furtividade e poder ofensivo muito maiores. Embora a China possa ter quase tantos submarinos, a frota nuclear dos Estados Unidos oferece um perfil de missão muito mais amplo e, como veremos em breve, um poder destrutivo infinitamente maior. Além disso, os submarinos dos Estados Unidos, juntos, possuem cerca de 1.168 sistemas de lançamento vertical, ou VLS, para lançamento de mísseis. Como já mencionamos, a diferença entre as duas frotas está diminuindo. De acordo com o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, IISS, a China superou os Estados Unidos na produção anual de submarinos movidos a energia nuclear entre 2021 e 2025, pela primeira vez. Durante esse período, a China lançou 10 submarinos movidos a energia nuclear, totalizando 79 mil toneladas, enquanto os Estados Unidos lançaram 7 submarinos, totalizando 55 mil toneladas. Entre 2016 e 2020, os Estados Unidos produziram 7, enquanto a Marinha do Exército de Libertação Popular apenas 3, evidenciando a grande mudança nos volumes de produção. Mas os números básicos não contam toda a história. Raramente contam. Dos 65 submarinos ativos dos Estados Unidos, 14 são submarinos nucleares lançadores de mísseis balísticos, ou SSBNs. E 51 são uma combinação de submarinos nucleares lançadores de mísseis guiados, ou SSGNs, e submarinos nucleares de ataque, ou SSNs. A China possui apenas 6 SSBNs e 6 SSNs. Agora, se algum dia chegarmos à possibilidade catastrófica de uma guerra nuclear total, essa diferença será crucial. Para uma verdadeira dissuasão nuclear, o que é necessário são mísseis balísticos intercontinentais de longo alcance, ou ICBMs. Ao posicionar ICBMs armados com ogivas nucleares em SSBNs em locais estratégicos em qualquer lugar do mundo, uma nação pode garantir a capacidade de lançar ataques retaliatórios devastadores, mesmo que tudo no território continental tenha sido destruído. Os 6 SSNs da China não podem disparar ICBMs, ou melhor, SLBMs, que são o equivalente lançado por submarinos. Os SSNs são projetados para missões táticas, não estratégicas, e são equipados principalmente com mísseis de cruzeiro convencionais e torpedos, não com mísseis nucleares de alcance ultralongo e muito pesados. Isso reduz bastante seu alcance e utilidade como dissuasão nuclear em relação aos SSBNs. E os 6 SSBNs da China simplesmente não são suficientes para cobrir todos os oceanos do mundo, mesmo que estivessem no mesmo nível dos SSBNs dos Estados Unidos, o que, como veremos em breve, não é o caso. Especialmente SSBNs grandes e tecnologicamente complexos como a classe Ohio dos Estados Unidos, exigem manutenção extensiva e ajustes mecânicos constantes. Dos 14 SSBNs classe Ohio dos Estados Unidos, normalmente de 10 a 12, estão disponíveis para operação a qualquer momento. Cada um tem 2 tripulações, azul e ouro, que se revezam em patrulha de 77 dias seguidas, por 35 dias no porto. O fato de os Estados Unidos terem 14 à sua disposição permite uma dissuasão praticamente contínua no mar, com 4 a 6 SSBNs geralmente em operação pelo mundo a qualquer momento. Os submarinos chineses também precisam ficar longos períodos atracados entre missões, então provavelmente só 2 a 3 estão ativos ao mesmo tempo. Se forem eliminados, a dissuasão nuclear submarina da China deixará de existir. Além da vantagem dupla que tem em número de SSBNs no mar,
Os Estados Unidos também têm um ou dois de seus SSGNs da classe Ohio no mar em qualquer momento. Eles têm a notável capacidade de permanecer no mar por longos períodos. Um SSGN, ou SS Florida, ficou famoso por permanecer no mar por 727 dias, pouco menos de 2 anos, graças à rotação de tripulações e reabastecimento misterioso. A diferença nos números não dá apenas aos Estados Unidos uma vantagem substancial sobre a China no número de locais de onde pode atacar de forma sorrateira. Submarinos de ataque dos Estados Unidos têm poder de fogo bem maior. Os 6 submarinos do tipo 094 ou classe JIN da China podem carregar até 12 mísseis balísticos lançados por submarino, SLBMs cada um, dando uma capacidade total de 72 SLBMs lançados simultaneamente. Estima-se que cada SLBM carregue 35 ogivas nucleares por míssil. Isso dá à China uma carga total de SLBMs entre 216 e 360 ogivas nucleares. Em contraste, os 14 SSBNs da classe Ohio dos Estados Unidos podem carregar até 20 SLBMs Trident II D5 cada um. Eles foram originalmente projetados para carregar 24 SLBMs, com ogivas múltiplas de alvo independente. Mas o número foi reduzido sob os termos do novo tratado START. O governo do presidente Donald Trump deixou o tratado expirar, apesar das tentativas russas de estendê-lo, enquanto um novo acordo poderia ser negociado. Com os Estados Unidos sob Donald Trump aparentemente tendo abandonado o controle de armamentos, talvez vejamos a capacidade de SLBMs dos SSBNs americanos aumentar em breve. Por enquanto, os submarinos carregam 20 mísseis Trident cada. Cada míssil Trident II D5 pode transportar até 8 ogivas nucleares independentes e manobráveis. No entanto, estima-se que as cargas atuais sejam de 4 a 5 ogivas por míssil, por razões operacionais e de conformidade com tratados. Isso significa que os Estados Unidos estão operando entre 1.120 e 1.400 ogivas nucleares a qualquer momento, 3 a 4 vezes mais do que a China. Então, apenas em termos de números, a China teria que dobrar sua frota de submarinos balísticos nucleares e quadruplicar seu poder de fogo para igualar os Estados Unidos. O que significa que eles vão precisar aumentar muito o número de ogivas nucleares. O arsenal nuclear da China é estimado em 600 a 700 ogivas. Especialistas estimam que esse número chegará a 1.000 até o fim da década, mas ainda ficará bem abaixo do arsenal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm cerca de 3.700 ogivas nucleares disponíveis para uso. Desconsiderando as 1.477 que estão em processo de desmantelamento, os Estados Unidos têm cerca de 1.770 ogivas nucleares desdobradas, e outras 1.930 em reserva. Apenas a Rússia tem mais, e não por muito. É uma diferença muito grande para a China alcançar, mas eles estão tentando. Agora, alguns especialistas preveem que, devido à sua grande vantagem em capacidade de construção naval, a China alcançará paridade numérica, ou até superioridade nesse aspecto dentro da próxima década. Estima-se que a China atualmente tenha 230 vezes a capacidade de construção naval dos Estados Unidos, com essa diferença aumentando a cada ano. Construir mais submarinos não garante competitividade. Experiência não se compra, e os Estados Unidos têm muito mais. A frota atual reflete décadas de habilidade em engenharia e visão estratégica, ancorada por um arsenal totalmente movido à energia nuclear que domina o domínio subaquático. A frota atual inclui modernos submarinos de ataque da classe Virginia, submarinos balísticos classe Ohio, ainda imbatíveis apesar da idade, alguns avançados da classe Seawolf e muitos antigos da classe Los Angeles. Submarinos balísticos de última geração da classe Columbia estão em desenvolvimento, com o primeiro previsto para entrega mais para o fim desta década. Como já discutimos, os submarinos da classe Ohio carregam até 20 mísseis Trident II D5 cada um, com múltiplos veículos de reentrada independentemente direcionáveis, ou MIRVs, capazes de atingir alvos a 12.000 km de distância. A classe Virginia, agora lançando sua configuração Block 5, integra um módulo de carga da classe Virginia de 25 metros, aumentando sua capacidade de Tomahawk para 40 mísseis por submarino. Isso é muito poder de fogo pesado, mas é a tecnologia incomparável deles que realmente os diferencia, especialmente em furtividade e acústica. A classe Virginia utiliza propulsores do tipo Pump Jet e revestimentos anecóicos ou livres de eco no casco, para atingir níveis de ruído abaixo de 100 decibéis. Esse é basicamente o ruído ambiente do oceano, tornando-o um fantasma até para os hidrofones mais sensíveis. Mas, por outro lado,
Ela conta com um conjunto de sonares AN/BQQ-10V, combinado com grandes arrays de proa de abertura ampla e o arranjo rebocado TB29A. Ele processa dados acústicos com tanta precisão que distingue os tons de rotação do eixo de um submarino dos sons de baleias a mais de 50 milhas náuticas. Os submarinos chineses não alcançam o desempenho dos americanos, e isso dificilmente mudará em breve. No entanto, eles tentam. Os submarinos chineses tipo O-93B evoluíram em relação aos seus barulhentos predecessores da classe O-91 Han, incorporando o amortecimento do eixo e um casco em formato de gota para reduzir o ruído a respeitáveis 120 decibéis. A classe Yuan vai além, utilizando propulsão independente de ar, ou AIP, para alcançar níveis de ruído em torno de 110 decibéis. Seus placas anecoicas, criados por engenharia reversa dos designs russos da classe Kilo, reduzem retornos do sonar mais eficazmente que os modelos antigos. Os submarinos dos Estados Unidos ainda detectam até os chineses mais silenciosos a grandes distâncias, muitas vezes antes de serem localizados. As capacidades de detecção subaquática da China melhoram, mas ainda têm alcance inferior e fidelidade. Agora, em um confronto de submarinos, a detectabilidade é inversamente proporcional à sobrevivência. Simplificando, se você pode ser ouvido, pode ser atingido e vice-versa. A vantagem tecnológica dos Estados Unidos torna os submarinos chineses muito mais fáceis de localizar e atacar, e a China atualmente não pode fazer nada a respeito. Se busca reportagens e análises com fatos sobre temas militares, está no lugar certo. Inscreva-se no The Military Show para ficar por dentro das histórias militares mais importantes e do que elas significam. A vantagem subaquática proporcionada aos Estados Unidos por sonares e sensores superiores é ampliada pela interoperabilidade de rede superior da frota americana. O sistema de combate Ambig-1, a bordo dos submarinos da classe Virginia, integra dados de uma ampla variedade de fontes, incluindo satélites, drones MQ-4C Triton e aeronaves P-8 Poseidon, permitindo um direcionamento e planejamento de missões aos submarinos americanos vantagem decisiva, permitindo operar com consciência situacional superior à dos adversários, mesmo com atualizações em tempo real limitadas quando totalmente submersos. Essa conectividade avançada também alcança grupos de ataque de porta-aviões, com submarinos servindo como batedores. Aqui, a tarefa deles é retransmitir comunicações de radiofrequência criptografadas através do mastro OE-538 para direcionar ativos de superfície, como os destroyers classe no Mar do Sul da China. Essa abordagem em rede permite que os submarinos dos Estados Unidos se coordenem com helicópteros de guerra anti-submarino, ou ASW, lançando boias sônicas, a NSSQ-62, para triangular as posições dos submarinos chineses. A Marinha dos Estados Unidos compensa as águas rasas e dispersoras de sonar da região, que poderiam dificultar bastante as operações de submarinos. Falarei mais sobre isso em breve. Mas esse nível avançado de interoperabilidade e domínio multidomínio demonstra a experiência incomparável dos Estados Unidos em guerra submarina. Enquanto os Estados Unidos vêm refinando esse tipo de tática e técnica há décadas, nações como a China estão apenas começando a desenvolvê-las pela primeira vez agora. Novamente, é uma questão de experiência que precisa ser conquistada, não comprada. Os Estados Unidos dominaram a guerra anti-submarino durante a Guerra Fria, décadas em que a China estava tomada por extrema pobreza e suas forças armadas estavam em frangalhos. Para os Estados Unidos rastrear ameaças dos submarinos soviéticos das classes Alpha e Akula através do Diuk Gap no Atlântico, exigiu inovações como a rede de hidrofones SOSUS e treinamentos extensivos. As tripulações aprimoraram a interpretação de sinais tonais fracos entre camadas térmicas, na tradicional Escola Naval de Submarinos em Graydon. A escola de Graydon foi fundada em 1916. Isso foi há 110 anos. Destacando há quanto tempo os Estados Unidos são mestres na guerra submarina. Várias outras instalações de treinamento de submarinos surgiram posteriormente, em especial o Centro de Treinamento de Submarinos da Marinha do Pacífico, ou NSTCP, em Pearl Harbor, Havaí. O Centro de Instrução de Submarinos de Norfolk, ou SLFN, em Norfolk, Virgínia. E as instalações de treinamento Trident em Kings Bay, Geórgia, um novo centro de treinamento de pessoal para submarinos está sendo desenvolvido em Danville, Virgínia. Em contraste, a China possui uma principal academia de treinamento de submarinos, a Academia Naval de Submarinos, ou NSA, em Qingdao. Ela foi estabelecida em 1953, quase 4 décadas após a primeira Academia de Submarinos dos Estados Unidos. Embora nos últimos anos tenha passado por uma grande expansão,
incluindo um novo campus inaugurado por volta de 2016. O resultado final é que a China entrou muito tarde nesse jogo em comparação com os Estados Unidos e ainda está correndo atrás do prejuízo. O submarinista chinês médio hoje tem cerca de 10 anos de experiência, enquanto nos Estados Unidos são de 15 a 20 anos. E essa experiência faz diferença. Ao fim da Guerra Fria, os Estados Unidos conquistaram dominância submarina quase total sobre os soviéticos, situação que persiste em relação à Rússia atualmente. Após o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria no final dos anos 1980, essa expertise subaquática foi direcionada para missões de inteligência, vigilância e reconhecimento. Os submarinos classe Los Angeles patrulharam o Golfo Pérsico nas operações Tempestade no Deserto e Liberdade do Iraque, interceptando comunicações e lançando mísseis Tomahawk. Submarinos classe Virginia monitoraram de perto submarinos iranianos no início dos anos 2020. Durante esse período, as missões de combate foram sempre reforçadas por treinamentos rigorosos. Exercícios como o RIMPAC geralmente envolvem submarinos nucleares de ataque dos Estados Unidos, atuando com marinhas aliadas em cenários complexos de guerra antissubmarino, aprimorando táticas para futuros combates litorâneos no Pacífico contra a China. Isso pode se mostrar vital em um grande confronto militar direto com a China. Operações em águas rasas e litorâneas são uma área da guerra submarina onde a diferença entre as capacidades dos Estados Unidos e da China não é tão acentuada. Em operações em alto mar ou águas profundas, nenhuma marinha chega perto da marinha dos Estados Unidos. Além de sua frota imbatível de porta-aviões, destroyers e submarinos, os Estados Unidos também possuem uma rede muito maior de bases e instalações militares distribuídas por todo o planeta. As estimadas 750 a 800 bases dos Estados Unidos não deixam apenas todas as potências militares atuais para trás. É a maior rede militar da história, superando amplamente a presença militar externa de qualquer outra nação. O rival mais próximo é o Reino Unido, com cerca de 145 instalações militares no exterior. França e Turquia têm entre 30 e 50 cada um. A Rússia tem cerca de 52, enquanto a China possui 29. Mas os russos estão situados principalmente nas repúblicas vizinhas da Ásia Central e ao Sul, na Síria e na Armênia. As forças da China também estão concentradas em sua vizinhança, com apenas suas bases no Djibouti e em Cuba, localizadas em partes distantes do mundo. Em contraste, os Estados Unidos estão literalmente em todos os lugares, em cada canto de cada continente do globo. Então, enquanto praticamente todas as outras marinhas foram construídas pensando na defesa local, a Marinha dos Estados Unidos foi projetada para projetar poder globalmente. A China, segundo a maioria dos relatos, está buscando ativamente expandir sua marinha para se tornar uma marinha de alto mar, que possa desafiar a Marinha dos Estados Unidos globalmente. Ou ao menos proteger sua grande frota de cargueiros em qualquer lugar, caso o transporte marítimo global siga caindo na ilegalidade e pirataria. No entanto, esse é um desenvolvimento relativamente novo na doutrina militar chinesa, e é improvável que leve menos do que algumas décadas para sequer começar a alcançar. Até recentemente, a frota da China era muito mais voltada para defender suas águas, negar a superioridade da Marinha dos Estados Unidos e invadir Taiwan, não para projetar poder naval globalmente. Foi só realmente na última década ou duas que o foco da China mudou da defesa costeira para a projeção de poder. E nesse objetivo de se defender contra uma possível agressão dos Estados Unidos, a China mostrou a muitos especialistas, e seus jogos de guerra demonstraram que, apesar de sua inferioridade, a frota de submarinos chinesa pode ser bastante eficaz. Apesar de não terem a acústica avançada, sensores e poder de fogo dos submarinos nucleares americanos, os submarinos diesel-elétricos da China ainda podem causar algumas surpresas desagradáveis uma frota americana atacante. As armas deles podem não ser tão avançadas quanto as dos Estados Unidos, mas ainda têm poder considerável. O míssil de cruzeiro antinavio YJ-18 voa a Mach 3 cerca de 3.700 km por hora, com um alcance de 540 km. Sua fase final de voo baixo sobre o mar pode ser um desafio para as defesas aéreas dos Estados Unidos. Os SLBMs JL-3 da classe JIM carregam MERVs, fortalecendo a dissuasão nuclear, enquanto o torpedo U-6, baseado no torpedo americano MK-48, entrega uma ogiva de 204 kg a uma distância de 45 km. Esse poder de fogo é inútil se os submarinos que o transportam forem detectados pelo sonar dos Estados Unidos. No entanto, nas águas rasas do Mar do Sul da China e ao redor das ilhas da primeira e segunda cadeia de ilhas, essa equação muda. As áreas rasas da região, com cerca de 70 metros, e o litoral repleto de recifes dispersam os sinais do sonar. Imagine os pulsos do SQS-53C
ricocheteando nos corais das Essas condições Spratly. favorecem o silêncio do submarino diesel-elétrico classe ONU com AIP e calado de 7 metros, tornando-o ideal para se ocultar perto de postos avançados disputados, como o Recife Com autonomia Fiery de Cross. 8.000 milhas náuticas, ele pode perseguir porta-aviões dos Estados Unidos por semanas, cenário ideal para uma emboscada do YJ-18. Os submarinos da classe Virginia dos Estados Unidos suportam mergulhos de até 600 metros, mas pedem vantagem em águas rasas. Seu calado de 10 metros corre o risco de raspar o fundo em águas mais rasas. Embora seu sonar BQQ-10 compense ao processar sinais de retorno confusos onde sonares chineses inferiores falham. Além dessas plataformas, em águas profundas não há competição. No Estreito de Luzon, com 5 km de profundidade, submarinos nucleares dos Estados Unidos mostraram excelência ao manter 56 km por hora e operar ISR em rede com aviões P-8, viabilizando Exercícios ataques à regulares distância. de guerra submarina, como o Black Widow 2025, Realizado próximo ao Havaí, o Sea Dragon 2025 e o exercício Malabar 2025, realizados próximos a Guam, aprimoraram as táticas e a coordenação essa projeção com os à aliados. distância, Unindo precisão e persistência, mantém a dominância dos Estados Unidos, onde a profundidade que permite. falta em poder tecnológico, a China busca compensar com quantidade, aumentando a produção de submarinos para reduzir essa diferença. Um submarino da classe Yuan custa cerca de 200 milhões de dólares, enquanto um submarino da classe Virginia custa bem mais de 3 bilhões de dólares, o que significa que a China não só está produzindo mais do que os Estados Unidos, mas também está fazendo isso de forma muito Outra mais estratégia econômica. chinesa nesse sentido É o desenvolvimento de drones submarinos, ou para ser mais preciso, grandes veículos subaquáticos não tripulados, ou Não está UUVs. claro o quanto esses veículos podem mudar o jogo, ou se a China pretende algum dia armá-los com armas nucleares, para criar um análogo ao UUV Poseidon da Rússia. Atualmente, eles são armados de forma convencional e parecem ser usados principalmente para tarefas como vigilância e colocação de minas. Mas pelo menos por enquanto, a China tem vantagem nesse aspecto. Em setembro de 2025, a Plan exibiu seus veículos subaquáticos não tripulados extra grandes, a JX-002 e HSU-100 ou XXL UUVs, com comprimento entre 18 e 20 metros. Modelos ainda maiores, medindo entre 41 e 46 metros, foram vistos em imagens de satélite em construção perto de Hainan. Essas enormes plataformas buscam rivalizar em escala com submarinos a diesel, porém operam sem tripulação. Acredita-se que estejam preparadas para missões de longo alcance, podendo carregar torpedos, minas navais ou lançar UUVs menores. Não há evidências de que a China queira armá-los com armas nucleares, ao menos por enquanto. Modelos menores como o Kielin ARV, um veículo híbrido autônomo controlado remotamente capaz de rastejar no fundo do mar, e o Haishen 6000 AUV, capaz de mergulhar até 6 km, demonstram um amplo espectro de capacidades. Diversos desses UUVs já operam. A China já implantou seus veículos subaquáticos não tripulados CW-Wing e HSU-001 para vigilância, guerra de minas e coleta de inteligência, com operações observadas no Mar do Sul da China, no Oceano Índico Para não e ficar até atrás, mesmo no Pacífico. Os Estados Unidos têm seu próprio programa XLUV, centrado no Boeing Orca. É um submarino autônomo diesel-elétrico de 85 pés e 85 toneladas projetado para missões de longo alcance, com duração de meses e alcance de até 6.500 milhas Seu náuticas. compartimento De carga modular de 30 pés é capaz de transportar até 8 toneladas, incluindo minas como a planejada Hammerhead, UUVs menores, sensores ou sistemas de guerra Isso é mais do eletrônica. que suficiente para enfrentar seus equivalentes chineses. No entanto, o programa Orca enfrentou atrasos significativos e estouros de orçamento, chegando a estar 3 anos atrasado, e 242 milhões de dólares acima do orçamento no final de 2022. O primeiro Orca foi entregue em dezembro de 2023, com o segundo previsto apenas para março de 2026. No final das contas, submarinos autônomos podem mudar a equilíbrio no ambiente submarino de forma tão dramática quanto aeronaves autônomas ou drones transformaram a guerra nos céus O uso e de em drones terra. navais pela Ucrânia para atacar a frota russa do Mar Negro E a frota de petroleiros Sombra exemplifica isso. Por enquanto, os Estados Unidos são o rei dos submarinos. Um submarino de ataque classe Virginia, perto do Recife de Scarborough, pode lançar 40 mísseis Tomahawk e destruir uma frota de invasão da Plan contra Taiwan em minutos. É puro pânico na China.
O presidente Xi Jinping acabou de ver as forças armadas que ele passou décadas construindo receberem o alerta mais brutal possível. Xi nunca esperava por isso. Quando os Estados Unidos bombardearam o Irã, ele pensou que a China estava segura. Mas o que Xi viu o aterroriza, porque isso diz ao presidente chinês uma coisa muito importante. A China não está pronta. Ela não está preparada para o poderio militar que os Estados Unidos demonstraram, o que deve assustar Xi, já que analistas prevêem sua invasão a Taiwan em 2027. Mas a China também não está preparada para a tempestade geopolítica caso entre em guerra com os Estados Unidos. Vamos tratar do aspecto geopolítico depois, mas militarmente os Estados Unidos mostraram várias coisas na breve guerra com o Irã que vão assustar Xi. Primeiro, os Estados Unidos provaram que podem cegar uma nação inteira antes de seus ataques. Foi exatamente isso que ocorreu no Irã, como relata o analista de inteligência e especialista em segurança cibernética Ryan Macbeth em vídeo no YouTube. Os Estados Unidos coordenaram ações aéreas, espaciais e cibernéticas para interromper sensores e comando e controle, reduzindo a capacidade do Irã de enxergar, coordenar e responder, segundo Ryan Macbeth. Nas primeiras horas dos ataques conjuntos dos Estados Unidos e Israel ao Irã, o destaque não foram bombas ou mísseis, mas um esforço coordenado para desligar sistemas iranianos, facilitando que os Estados Unidos encontrassem seus alvos sem reação do Irã. A Lawfare Media afirma que operações cibernéticas foram essenciais para a eliminação precoce do líder do Irã, Ali Khamenei, permitindo que Estados Unidos e Israel soubessem quando ele se reuniria com altos funcionários e escolhessem o momento ideal para os ataques. Operações cibernéticas e de inteligência permitiram que os Estados Unidos desativassem grande parte da defesa aérea iraniana antes de enviar bombardeiros e caças. Quando o Irã conseguiu pensar em responder, milhares de alvos já tinham sido destruídos e o país estava em desvantagem. Voltaremos à escala do ataque dos Estados Unidos em 1 minuto. Mas ao deixar o Irã cego e surdo, os Estados Unidos mostraram à China exatamente o que fariam em caso de uma guerra entre as duas nações. Isso importa não só pela força e alcance dos ataques dos Estados Unidos, mas também dificulta as respostas. Se você integra uma equipe de mísseis antinavio e ninguém orienta quando e onde atirar, você não atira, afirma Macbeth. Esse é o ponto do que os Estados Unidos fizeram no Irã, que Xi deve levar a sério. Você pode ter um dos arsenais de mísseis mais fortes, como acredita-se que a China fez. Só no setor de mísseis balísticos intercontinentais, segundo Newsweek, a China possui 550 lançadores e cerca de 400 mísseis. Mas nada disso importa, quando o comando e controle foram desligados tão eficazmente que os operadores nessas bases e em outros locais de lançamento na China não conseguem falar com a liderança militar. Má notícia para Xi na disputa contra os Estados Unidos. A situação piora para Xi ao incluir Taiwan, seu alvo mais provável. Segundo Macbeth, o plano chinês para Taiwan não se resume a desembarcar soldados nas praias, apesar de tentarem isso. O plano é lançar mísseis em Taiwan, exigindo comando e controle em pleno funcionamento. Os Estados Unidos mostraram no Irã que conseguem desligar tudo antes de atacar, o que é um duro alerta para Xi. Agora, mencionamos alvos há pouco. Isso nos leva ao segundo problema que Xi enfrenta depois do que os Estados Unidos fizeram no Irã. Puro choque e pavor. Com a capacidade de vigilância e detecção do Irã neutralizada, os Estados Unidos sobrecarregaram a infraestrutura militar iraniana. Os Estados Unidos provaram que conseguem ampliar ataques em larga escala logo no primeiro dia, atingindo cerca de 1000 alvos de uma vez. Após uma semana de conflito, o Breaking Defense relata que os Estados Unidos realizaram mais de 3000 ataques ao Irã, atingindo 43 navios iranianos. Além dos centros de comando e controle citados, os Estados Unidos atacaram locais de fabricação e lançamento de drones e mísseis iranianos, reduzindo em 83% os lançamentos de drones e em 90% os ataques com mísseis balísticos do Irã, segundo algumas fontes, em comparação com as primeiras respostas iranianas. Essa escala impressionante é uma mensagem para qualquer um que possa cruzar o caminho dos Estados Unidos no futuro. Os ataques dos Estados Unidos ocorrem em escala antes considerada impossível. Ao invés de um furacão e uma onda gigante como na Operação Tempestade no deserto, damos ao inimigo 1000 tornados na primeira noite, segundo Macbeth. E ele está certo. Os Estados Unidos mostraram que conseguem coordenar seus caças e bombardeiros com suas divisões espaciais, cibernéticas e navais, o que demonstra capacidades já testadas em combate que a China não tem. Xi pode pensar que a China faria o mesmo, mas suas enormes forças armadas nunca foram postas à prova na era moderna. Estados Unidos já mostraram do que são capazes no Irã. Xi sabe que os Estados Unidos poderiam repetir isso com a China, caso ele seja imprudente ao invadir Taiwan envolvendo os Estados Unidos. Tem mais, e vamos tratar disso no vídeo.
O próximo tópico são as capacidades furtivas de longo alcance dos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos estejam agora usando uma abordagem de força bruta para destruir o Irã, com seus antigos bombardeiros não furtivos, nas primeiras horas da guerra, os Estados Unidos usaram seus bombardeiros furtivos B-2 Spirit. Esses bombardeiros fizeram ataques cirúrgicos sobre as defesas aéreas do Irã, o que já é impressionante. O alcance impressionante desse ataque furtivo certamente chamou a atenção de Xi. Os bombardeiros B-52 dos Estados Unidos completaram voos de ida e volta de 37 horas a partir do território continental americano até o Irã, para realizar ataques de precisão contra várias instalações iranianas durante as horas iniciais da campanha. Eles permaneceram nos céus graças ao facto de os Estados Unidos possuírem uma grande frota de aviões-tanque para reabastecimento aéreo. Pense no que isso significa para Xi. Agora ele sabe que pilotos americanos têm treinamento tão avançado que voam por um dia e meio sem parar, executam ataques com precisão e retornam para casa. A ideia de que a China esteja fora de alcance nem entra na equação aqui. Se os Estados Unidos decidirem bombardear a China, como pode acontecer em caso de uma invasão de Taiwan, não há nada que a China possa fazer em relação aos B-2, além de torcer para que suas defesas aéreas, que já foram neutralizadas pela estratégia americana de desligar os olhos e ouvidos da China, consigam fazer algo contra eles. A China possui capacidade similar? Ela tem possivelmente o H-20. Esse bombardeiro furtivo foi criado para competir com os melhores dos Estados Unidos, mas segundo o Aerospace Global News, desapareceu do radar em 2025 e só deve se tornar ameaça aos Estados Unidos daqui a pelo menos alguns anos. Mesmo se disponível hoje, voltamos ao ponto mencionado antes. Os Estados Unidos mostraram a força de seus bombardeiros furtivos no Irã. A capacidade chinesa é, na maior parte, teórica neste momento, então Xi tem que lidar com o facto que ele sabe que os Estados Unidos possuem tecnologia furtiva de longo alcance, mas ele não pode afirmar com certeza que a China consegue igualar os Estados Unidos nesse aspecto. E de alguma forma, fica ainda pior para Xi. Até agora, falamos como os Estados Unidos provaram sua força militar repetidamente. Eles podem atacar milhares de alvos em dias, usar tecnologia furtiva de longo alcance e eliminar os sensores do adversário. No entanto, existe uma ameaça muito mais existencial para Xi no que os Estados Unidos fizeram no Irã, e é algo que mencionamos brevemente antes. Ali Khamenei está morto. Isso muda completamente a forma como Xi precisa abordar qualquer guerra que possa potencialmente provocar o envolvimento dos Estados Unidos. E, aliás, tem muito mais de onde isso veio. Então, se você está gostando do The Military Show, certifique-se de estar inscrito no canal. O que os Estados Unidos mostraram a Xi no Irã é que eles vão mirar na alta liderança de um país desde o momento em que um conflito surgir. Macbeth explica: a onda inicial coincidiu com um ataque israelense ao líder supremo do Irã. A lição é que a inteligência dos Estados Unidos pode escolher ajudar um aliado a encontrar algo muito protegido, pelo menos às vezes. Isso levanta algumas questões interessantes para Xi. Será que a China consegue proteger sua alta liderança? O Irã não conseguiu, e sabemos que o Irã tinha uma enorme rede de bunkers subterrâneos projetados exatamente para esse propósito. A China pode ter algo parecido, mas sabe que Estados Unidos e Israel ainda podem alcançá-los. Basta os Estados Unidos descobrirem uma reunião ou exposição para acabar. Xi estaria fora do jogo e sabe disso. Mas fica ainda pior para o presidente da China. Os Estados Unidos e Israel mostraram que não vão parar no topo da cadeia alimentar. Líderes políticos e militares do Irã foram eliminados em ataques aéreos. Então, Xi não pode contar com outros para continuar seu trabalho se os Estados Unidos aparecerem com mísseis e bombas. Como relata a Sky News, Israel afirma que cerca de 40 dos principais comandantes militares do Irã foram eliminados durante a onda inicial de ataques junto com os Estados Unidos. Neste momento, o Irã já selecionou um novo líder supremo. Após breve período sob conselho interino de 3 pessoas, a Assembleia de Peritos nomeou rapidamente Mujtaba Khomeini, o filho do falecido Ayatollah Ali Khamenei. Isso só mostra que a Assembleia de Peritos agora tem tinta e pincel prontos para pintar um alvo nas costas de outro. Se Xi caísse por ataques assim, será que alguém na China aceitaria o cargo com os Estados Unidos atacando? Xi vê no Irã uma ação coordenada para decapitar a cúpula do regime do país, e está dando certo. Para Xi, o momento é péssimo, pois ele já vinha removendo nomes da cúpula militar chinesa. Em 3 de março, a BBC informou que a China havia removido 3 generais experientes, Gao Jin, Liu Lei e Han Wei-guo, de um importante conselho consultivo político. 3 dias antes, em 27 de fevereiro, a BBC informou que a China removeu 19 oficiais, incluindo 9 do Exército de Libertação do Povo, enquanto Xi buscava consolidar mais poder.
Depois do que aconteceu no Irã, Xi pode estar vendo essas ações como grandes erros. Oficiais experientes foram removidos, provavelmente para serem substituídos por bajuladores que farão exatamente o que Xi mandar. Isso é bom para Xi enquanto ele estiver no poder. Mas o que acontece quando ele for eliminado porque os Estados Unidos lançarem uma bomba bem em um de seus bunkers? A estrutura militar e política da China desmorona, como ocorre no Irã. Ainda assim, a China tem um ponto forte. Tal como o Irã, adota uma estratégia de mísseis para se defender dos Estados Unidos. A China é claramente mais forte que o Irã nesse ponto, pois acumula grandes estoques de mísseis para defender-se e se preparar para uma invasão de Taiwan. Você citou antes os estoques de mísseis balísticos da China. O Irã também possui enormes estoques próprios, e alguns em Israel acreditam que o país estava a caminho de acumular 8.000 mísseis balísticos até 2027, antes dos ataques dos Estados Unidos e de Israel. A destruição dos centros de comando e controle reduziu muito a capacidade do Irã de atacar, mas não a eliminou totalmente. Xi usará esse fato para apoiar sua estratégia de mísseis. A China terá que proteger seus locais de lançamento, pois os Estados Unidos costumam atacar alvos iranianos. Isso prejudica os planos de Xi de invadir Taiwan. Isso indica que os locais de mísseis balísticos chineses precisarão de defesa antiaérea, diz Macbeth, e menos unidades poderão ser enviadas para Taiwan para cobrir a invasão. Também significa que essas unidades de mísseis balísticos são muito menos móveis. A China ficará encurralada, como ocorreu com o Irã, na questão dos mísseis superficiais. Ela precisa mover os lançadores constantemente, pois cada ataque de míssil emite uma grande assinatura que pode revelar sua localização e permitir ataques imediatos. O problema para a China é que seus lançadores passam mais tempo se movendo do que atirando, reduzindo a capacidade de mísseis de Xi sem que os Estados Unidos precisem disparar. O receio da resposta levaria a China a abandonar planos de sobrecarregar o inimigo com mísseis, optando por ataques menos frequentes e maior movimentação. A China também oferece vários alvos aos Estados Unidos. Além dos 550 lançadores de mísseis balísticos intercontinentais citados, o Business Insider afirma que o Pentágono acredita que a China tem 300 lançadores de mísseis balísticos de médio alcance. Adicione 150 lançadores para mísseis de cruzeiro lançados do solo, 250 lançadores para mísseis balísticos de curto alcance e 300 para mísseis balísticos de alcance intermediário. E você chega a um total de 1.550 lançadores de mísseis balísticos alvos para os Estados Unidos atingirem. Para a China, mais lançadores permitem manter a estratégia de mísseis por mais tempo que o Irã. Porém, essa estratégia seria sempre prejudicada, pois os Estados Unidos preferem atacar o arqueiro, não as flechas. Em outras palavras, e dissemos o mesmo sobre centros de comando e controle, mísseis não significam muito. Quando você não tem lançadores, não adianta enviá-los para voar. Some tudo o que cobrimos até agora. E você tem uma série de desafios no ITAS que agora estão diante de Xi, enquanto ele observa o que os Estados Unidos estão fazendo no Irã. O presidente da China sabe que qualquer ação que envolva os Estados Unidos faria seu país enfrentar estratégia de choque e pavor semelhante. Embora a China esteja mais preparada para lidar com essa estratégia do que o Irã, outro fator ainda faz Xi tremer nas bases. O Irã mostrou a Xi que a estratégia dos Estados Unidos de usar o poder para ganhar influência global funcionou. Após ataques dos Estados Unidos em seu território, o Irã tem atacado bases dos Estados Unidos e alvos ligados ao meio militar na região do Golfo. Em 8 de março, a CNBC relatou que Bahrein, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e outros estados considerados pelo Irã aliados dos Estados Unidos foram atacados com drones e mísseis. Isso é um erro de cálculo do Irã. Ao tentar intimidar esses estados enquanto sua infraestrutura militar desmorona, pode fortalecer as alianças dos Estados Unidos no Golfo, não destruí-las. O Irã está virando um mártir geopolítico ao tentar atingir os Estados Unidos atacando outros países. Xi sabe que a China estaria em situação parecida se fosse à guerra com os Estados Unidos, como Macbeth explica. Poucos dias após o conflito, mais aliados percebem que o Irã é uma ameaça existencial ao Oriente Médio, e Macbeth diz que a China deveria notar isso. Ele destaca que os militares dos Estados Unidos possuem bases na Coreia do Sul, Japão e bases rotativas na Austrália e Filipinas. Xi precisaria atacar essas bases para tentar enfraquecer o ataque dos Estados Unidos em caso de guerra. Isso só faz com que as 4 nações entrem na luta, aumentando o problema da China. Imagine que tudo isso acontece como resultado de Xi seguir adiante com seu plano de invadir Taiwan. O que seria uma invasão de um pequeno país insular faria a China enfrentar Taiwan e os Estados Unidos. Ao enfrentar os Estados Unidos, a China atrai nações ainda mais poderosas para a guerra, todas contra ela.
Quanto aos aliados, a Rússia está a milhares de quilómetros de distância e pode muito bem se lembrar de que a China não a apoiou diretamente em sua invasão da Ucrânia. O Irã já se torna irrelevante e a estratégia da China de ganhar influência com investimentos não basta para convencer países pequenos a entrarem em um conflito tão grande. Aqui vemos duas estratégias geopolíticas divergentes em ação. Os Estados Unidos priorizam o poder militar, evidenciado por suas centenas de bases ao redor do mundo. De acordo com a Al Jazeera, os Estados Unidos possuem cerca de 750 bases espalhadas por 80 países. A China, por outro lado, tem apenas uma base militar reconhecida publicamente fora do seu próprio território, que fica em Djibouti, e serve mais como uma base logística do que qualquer outra coisa. A China investiu bilhões de dólares para ajudar países menores a se desenvolverem, o que é um bom plano de longo prazo, mas não ajudará muito em 2027 caso decida invadir Taiwan e os Estados Unidos se envolvam. A China ficou limitada ao próprio território por um país com bases em várias nações importantes ao seu redor. E assim como vemos com o Irã, essas bases seriam um alvo para a China, o que só aumenta ainda mais as tensões geopolíticas, resultando em uma guerra que sairia completamente do controle de Xi. Talvez a publicação tenha resumido isso melhor, ao afirmar em 7 de março: ao analisar as parcerias regionais da China na última década, vemos que a influência de Pequim é máxima nas assinaturas e só mediante riscos de segurança. Segundo a reportagem, Pequim criou uma estratégia para o Oriente Médio baseada em influência sem presença militar. Estamos vendo isso agora no Irã, já que a China não está se apressando para fazer praticamente nada para ajudar aquele que deveria ser um de seus aliados mais poderosos. Que mensagem isso passa para os muitos países que são muito menores do que o Irã, do ponto de vista militar, sobre o que a China faria por eles se fossem envolvidos em uma guerra com os Estados Unidos? A mensagem não é positiva e mostra que a estratégia de influência da China com dinheiro é inferior ao que os Estados Unidos oferecem aos aliados. Segurança e poder são tudo em um cenário de guerra. A China não oferece nenhum dos dois aos seus muitos parceiros e aliados, e Xi sabe disso. O que ocorre no Irã provou isso. A inação da China diz mais que qualquer dinheiro que distribua. Macbeth afirma que cedo ou tarde a China terá que atacar uma nação não alinhada em guerra com os Estados Unidos, assim como o Irã foi levado a fazer. E quando isso acontecer, Xi vai perceber que os Estados Unidos têm aliados que vão lutar, enquanto a China nem tanto. Sem ninguém ao seu lado fora do próprio país, Xi está observando o Irã e vendo o fantasma de um futuro de guerra, caso ele resolva enfrentar os Estados Unidos. Após anos de tensões crescentes, o Paquistão finalmente fez o impensável. Ele declarou guerra total ao Talibã afegão, iniciando um conflito que parece nos aproximar ainda mais da Terceira Guerra Mundial. Enquanto bombas caem na Ucrânia, Rússia, Irã e bases dos Estados Unidos no Oriente Médio, outra região se aproxima do caos, com guerra aberta entre duas potências assustadoras. No mais recente e talvez mais perigoso aumento das tensões entre Paquistão e o Afeganistão sob o Talibã. Conflitos de fronteira evoluíram para o que o ministro da Defesa do Paquistão, Awai Mohammad Asif, chama de guerra aberta. Ele afirma que o Paquistão está disposto a travar uma guerra contra o Talibã porque perdeu a paciência. Como chegamos aqui? Por que essa guerra ocorre agora? E o que isso representa para Paquistão, Afeganistão e toda a região? Vamos abordar as duas últimas perguntas ao longo do vídeo, então continue com a gente. Mas quanto a como chegamos até aqui, tudo começou em 26 de fevereiro, quando o braço militar do Talibã lançou uma série de ataques contra posições paquistanesas ao longo da linha Durand, que é basicamente a fronteira que separa o Paquistão do Afeganistão. Serpenteando por cerca de 2.600 km através de montanhas e desertos, essa fronteira disputada já foi ponto de conflito entre o Paquistão e o Talibã no passado, como você vai descobrir em breve, e voltou a servir para esse propósito mais uma vez. De acordo com a BBC, a ofensiva do Talibã foi lançada por volta das 20 horas horário local e se espalhou pelas províncias fronteiriças próximas a Kunar, Khost, Nangarhar, Nuristão, Paktia e Paktika, várias das quais abrigam bases militares paquistanesas. O Talibã diz ter atacado essas bases em resposta aos bombardeios do Paquistão em 22 de fevereiro contra supostos acampamentos militantes no Afeganistão, episódio que a CNN chamou de sério teste para a paz instável entre os vizinhos. Em 26 de fevereiro, esse teste fracassou. O Talibã do Afeganistão revidou o ataque. Ataques do Talibã na fronteira geraram resposta rápida do Paquistão, afirmando que o Talibã havia calculado mal e aberto fogo sem provocação em vários locais da província noroeste de Khyber Pakhtunkhwa.
O Paquistão lançou uma série de ataques aéreos contra o que afirma serem posições do Talibã no Afeganistão durante as primeiras horas de 27 de fevereiro, incluindo vários ataques contra províncias fronteiriças e ataques a alvos em Cabul. A CNN acrescenta que acredita-se que o Paquistão também tenha mirado especificamente em Cabul porque é o local de nascimento de Hibatullah Akhundzada, que é o líder recluso do Talibã. Não se sabe se os ataques visavam eliminar Akhundzada ou eram simbólicos, mas o nome Operação Fúria Justa, dado pelo Paquistão à resposta aos ataques do Talibã na fronteira, sugere a primeira opção. Se o Paquistão de facto pretendia matar o líder do Talibã, não há confirmação de que tenha conseguido. O Talibã não confirmaria a morte de seu líder, mesmo que ocorresse. Após a resposta do Paquistão, o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, publicou uma postagem no X que já foi excluída. Naquela postagem, ele disse que o Talibã respondeu aos ataques paquistaneses com investidas contra posições militares em Helmand e Kandahar. Embora a veracidade dessa afirmação seja questionável, especialmente porque a postagem que alegava que os ataques ocorreram foi excluída logo após ser publicada. O Paquistão disse que drones do Talibã atacaram 3 locais desde o início dos combates. 2 desses alvos são militares, uma academia em Abbottabad e uma escola de artilharia em Nowshera. Um dos drones do Talibã teria caído perto de uma escola primária em Swabi. Esse drone visava a escola, o que indicaria que o Talibã está tendo civis como alvo. O uso de drones pelo Talibã para fins militares é inédito, pois antes se pensava que só tinham acesso a drones civis. Atualmente, os países trocam ataques e as mortes aumentam, apesar da dificuldade em medir o número real de vítimas. A CNN relata que o Talibã afirmou que os ataques do Paquistão mataram 19 civis e feriram outros 26 até o dia 27 de fevereiro. Supostamente, a maioria dessas vítimas eram mulheres e crianças, embora essa afirmação possa ser uma estratégia do Talibã para ganhar alguns pontos de propaganda. Cada lado divulgou seus próprios números de mortes entre combatentes. De acordo com o Talibã, 55 soldados paquistaneses morreram nos ataques do Talibã, o que levou o grupo a afirmar que tomou 19 postos do Paquistão. Esses avanços foram conquistados com perdas relativamente modestas de 8 combatentes do Talibã mortos, além de 11 feridos. Porém, o porta-voz do primeiro-ministro do Paquistão, Mosharrat Zaebi, mostra um quadro diferente. Ele afirma que 297 combatentes do Talibã foram mortos, além de mais de 450 feridos até o dia 27 de fevereiro. É difícil saber a verdade quando os lados fazem afirmações tão diferentes. Para aumentar a confusão, grande parte da mídia inclui avisos em suas reportagens, informando que não conseguiu verificar de forma independente os números divulgados pelo Paquistão ou Talibã. O que está absolutamente claro até agora é que foi um confronto sangrento. Segundo diferentes fontes, o início foi ou um ataque do Paquistão à base do Talibã no Afeganistão ou ações do Talibã na fronteira com o Paquistão. De qualquer forma, já se passou cerca de uma semana de combates que não mostram sinais de terminar tão cedo. Segundo a CNN, Paquistão e Afeganistão já passaram por isso antes. Desde outubro, os 2 países e suas lideranças mantêm um cessar-fogo muito frágil que foi assinado após outro conflito mortal. O Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, afirma que o conflito de outubro se concentrou nas regiões de fronteira. Os ataques no fim de fevereiro, principalmente do Paquistão, parecem ir além dessas áreas. Em outras palavras, o que antes era uma disputa de fronteira, embora sangrenta, se transformou na guerra aberta que o Paquistão afirma ser. A pergunta óbvia precisa ser feita. Por quê? Já falamos de um dos motivos que parece ter iniciado tudo isso. O Talibã no Afeganistão acredita que o Paquistão violou o acordo de cessar-fogo entre as duas nações quando lançou seus ataques contra as supostas bases militantes no território afegão. O Paquistão discordaria, alegando que as bases eram ocupadas por terroristas que operavam no país. Isso nos leva ao motivo por trás do estopim, ou pelo menos a um deles. O Paquistão acusa o Afeganistão de abrigar terroristas que vêm causando estragos no Paquistão há anos. Segundo a liderança do Paquistão, o governo talibã no Afeganistão apoia terroristas antipaquistaneses, que, segundo o Paquistão, vêm realizando uma ampla campanha de ataques suicidas pelo país. O Talibã afirma que isso é um absurdo e que o território do Afeganistão não está sendo usado para ameaçar outra nação de qualquer forma, o que por sua vez leva às alegações do Talibã de que os militares do Paquistão não estão fazendo nada além de realizar ataques não provocados contra civis afegãos. Novamente, é olho por olho. Cada alegação do Paquistão é rebatida por uma alegação do Talibã e nenhum dos lados está recuando. Uma coisa é certa, o Paquistão tem razão nesse ponto sobre terrorismo em seu território, embora não esteja claro quanto é causado pelo Talibã.
diretamente versus pessoas agindo sozinhas ou em seitas que apoiam o Talibã, mas sem envolvimento direto com ele. Observamos aumento constante na atividade terrorista no Paquistão nos últimos anos. De acordo com o Departamento de Estado dos Estados Unidos, o número de ataques terroristas no Paquistão, juntamente com o número de vítimas causadas por esses ataques, aumentou em 50% em comparação com os números de 2022. Os autores desses ataques foram variados, incluindo os ramos locais do ISIS, o Exército de Libertação do Baluchistão e o Tehrik-e-Taliban Pakistan, ou TTP. Guarda esse último grupo na memória. Voltaremos a falar sobre o TTP mais adiante. Em 2025, o Portal de Terrorismo do Sul da Ásia, SATP, e o Instituto de Gestão de Conflitos colocaram o Paquistão em segundo lugar no Índice Global de Terrorismo. As mortes por ataques terroristas no país chegaram a 1081 no ano anterior. Ao índice SATP de 2025, um aumento de 45% em relação ao ano anterior. O TTP foi responsável por cerca de metade desses ataques, resultando em 558 mortes somente em 2024. Para o Paquistão, o aumento da atividade terrorista em seu território pode ser ligado ao Afeganistão e ao regime talibã. O Talibã nega, mas segundo o CSIS, o Afeganistão sob seu governo tem histórico de abrigar terroristas de grupos como o TTP e Al-Qaeda. Além disso, o aumento acentuado da violência dentro do Paquistão coincide com a ascensão do Talibã ao poder no Afeganistão em 2021, quando as forças dos Estados Unidos deixaram o país. Talvez o Paquistão tenha razão nessa questão do terrorismo. Ainda assim, o país tem mais razões para declarar guerra aberta ao Afeganistão, e uma delas parece totalmente insana. Antes de vermos os motivos e o que vem a seguir, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Nós trazemos para você o quadro completo, não apenas as manchetes. Então, inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo. Antes de explicar o motivo mais insano da guerra do Paquistão contra o Talibã, vamos voltar à linha Durand. Dissemos antes que a maioria dos combates entre Paquistão e Talibã ocorreu nessa longa fronteira, e há um motivo para isso. Tanto o Talibã quanto os sucessivos governos afegãos anteriores se recusaram a reconhecer a validade da linha Durand por anos, por causa de como ela foi formada. De acordo com o CSIS, a linha foi criada em 1893, como uma tentativa do Reino Unido de proteger o Raj britânico do Império Russo. Ao criar essa linha, o Reino Unido não considerou o impacto nas comunidades pashtuns ao redor da nova fronteira. Isso é importante, pois o Talibã, dominado pelo movimento Pashtun, provavelmente é isso que leva o grupo a contestar a linha Durand e a lutar dos dois lados dela. O Paquistão teve chances de reduzir essa disputa, segundo o Royal United Services Institute, ou RUSI. O facto de isso não ter acontecido pode até ser considerado um erro diplomático, especialmente porque a linha Durand foi criada por um país que não atua mais no Paquistão e não está presente há quase um século. Recusas frequentes em agir sobre o conflito nessa fronteira levaram o Paquistão, segundo Russi, a transformar o Talibã no que Russi chama de um monstro de Frankenstein. O grupo que o Paquistão antes apoiava agora causa muitos problemas que levaram à guerra, pois o país não lidou adequadamente com a questão da linha Durand. O Paquistão certamente contestaria isso novamente. Ele alegaria que uma fronteira que existe há mais de um século deveria simplesmente ser respeitada neste momento, mesmo que divida uma comunidade que forma a espinha dorsal do Talibã. Como acontece com tanta frequência, disputas regionais estão se transformando em algo muito pior. Voltamos ao que talvez seja o motivo mais insano da decisão do Paquistão de declarar guerra aberta e lutar contra o Talibã antes, a Índia. Especificamente, e como aponta o CSIS, o Paquistão acusa o Talibã de ser um pouco mais do que um fantoche da Índia. A afirmação se baseia no facto que a Índia enviou ajuda humanitária e contatos diplomáticos ao Afeganistão sob o domínio do Talibã. A alegação do Paquistão ignora que a Índia sempre se aliou a grupos que combatem o Talibã, como a Aliança do Norte e os Estados Unidos. Mesmo assim, alguns no Paquistão dizem que o Afeganistão virou colônia da Índia. Entre eles está Khawaya Asif, ministro da Defesa do Paquistão citado antes, que foi ao Chequers após ataques do Talibã no país, a afirmar que se esperava paz no Afeganistão após o Talibã assumir e os Estados Unidos saírem. O Talibã tornou o Afeganistão uma colônia da Índia. O Paquistão tentou de tudo, diretamente e por meio de países aliados, para manter a estabilidade, realizando ampla diplomacia. O Talibã virou fantoche da Índia, disse Asif. Tudo isso é discutível, já que a Índia manteve laços diplomáticos com o Afeganistão por mais tempo que o Talibã está no poder.
Alguns dizem que o Paquistão usa a guerra contra o Talibã para ganhar vantagem sobre um de seus principais rivais regionais e geopolíticos. Mesmo com os motivos da guerra entre Paquistão e Talibã afegão já explicados, vamos ao que acontece em seguida, onde as coisas se complicam. O Paquistão afirmou em 28 de fevereiro que não manteria diálogo com o regime talibã do Afeganistão, após o que aconteceu nas últimas semanas, o que sugere que as escaramuças e ataques que estamos vendo agora são os primeiros estágios de uma guerra muito maior. Se houver guerra, o Paquistão é, em teoria, muito mais forte, segundo a CNN e o Global Firepower, sendo que o Global Firepower classifica o poderio militar dos países todos os anos, com base em dezenas de fatores. Segundo o Global Firepower, o Paquistão lidera em quase todos os quesitos. O Paquistão tem 660 mil militares ativos em suas forças armadas, contra cerca de 75 mil do Talibã afegão, segundo algumas fontes, além de outros 170 mil militares ativos. O Paquistão também possui 550 mil reservistas, enquanto o Talibã não tem nenhum, além de 500 mil forças paramilitares contra 90 mil no Afeganistão. O Paquistão possui orçamento de defesa superior a 9 bilhões de dólares. Já o Afeganistão gasta apenas 145 milhões de dólares por ano com suas forças armadas. O Talibã afegão também praticamente não possui força aérea ou poder terrestre, além de cerca de 4 mil veículos blindados, enquanto o Paquistão tem mais de 59 mil, além de seus 2.677 tanques e milhares de unidades de artilharia. O Afeganistão, por não ter acesso ao mar, não possui marinha, o que pode permitir ao Paquistão usar sua frota de 120 navios para atacar o Talibã. A CNN acrescenta que o o Talibã possui em termos de recursos militares não passa de alguns helicópteros da era soviética e do que os Estados Unidos abandonaram quando se retiraram do país. E o Paquistão tem armas nucleares. 170 delas, de acordo com a campanha internacional para abolir armas nucleares. Embora seja improvável que o Paquistão use esse tipo de arma contra o Talibã, o simples fato de possuí-las e o restante do arsenal militar indica que uma guerra seria facilmente vencida pelo Paquistão. Mas não será assim. A vitória do Paquistão só viria facilmente com um cessar-fogo. Isso se deve ao TTP, que você deve lembrar, que mencionamos antes. Esse grupo, ativo no Paquistão, é uma das organizações terroristas que o país acusa o Talibã afegão de abrigar. É uma afirmação que faz sentido. O segundo T em TTP significa Talibã, afinal de contas. E mesmo que o Talibã já tenha mediado entre o Paquistão e o TTP no passado, o CSIS diz que o Talibã tende a ficar do lado do TTP na maioria das vezes. O problema do Paquistão com o TTP é que esse grupo sustenta a principal tática do Talibã para tentar neutralizar as vantagens militares do Paquistão, a guerra de guerrilha. Há um bom motivo pelo qual os Estados Unidos se retiraram do Afeganistão, abrindo caminho para a tomada do poder pelo Talibã nesse processo. O Talibã é muito bom em travar uma guerra devastadora contra inimigos com recursos limitados. E no TTP, o Talibã conta com um grupo que declarou lealdade, como observa o CSIS, e que, segundo as Nações Unidas, acredita-se ter entre 30 mil e 35 mil membros. Claro que esse número de membros não é suficiente para travar uma guerra convencional total com o Paquistão, mas certamente há pessoas suficientes para uma guerra de guerrilha dentro do Paquistão, que pode levar a uma escalada das atividades terroristas. Atentados suicidas, emboscadas e o caos generalizado contra bases militares do Paquistão podem ser realizados pelo TTP em nome do Talibã afegão, enfraquecendo o Paquistão internamente enquanto a guerra continua. A BBC afirma que um conflito entre Paquistão e Talibã afegão dificilmente seria convencional. Mesmo com o Paquistão começando a atacar instalações do governo afegão com seus bombardeios, a BBC observa que a ampla experiência em guerra de guerrilha das pessoas que o Talibã colocou em seu governo pode ser uma vantagem em uma guerra em grande escala. O Talibã não busca vencer destruindo o exército do Paquistão convencionalmente. Faria o mesmo contra os Estados Unidos. Mesmo se o Paquistão ocupar o Afeganistão, o conflito continuará. O Talibã se dividiria em centenas de focos pelo país. E com a ajuda do TTP dentro do próprio Paquistão, qualquer vitória que o Paquistão alcançasse teria um custo enorme e contínuo, que ele pagaria por anos. O Paquistão também precisa se preocupar com sua economia, como destacou Pramit Pal Chowdhury, analista do sul da Ásia do Grupo Eurásia. O país não pode se dar ao luxo de entrar em guerra com o Talibã, pois sua economia está em frangalhos. O Paquistão pode enfrentar uma força convencional similar por causa do tamanho e força de seu exército. Porém, combater o que Chowdhury chama de coalizão de milícias é caro e um processo longo que o Paquistão dificilmente conseguirá manter. Em resumo, nenhum dos lados está em posição de derrotar completamente o outro. Essa situação favorece mais o Talibã do que o Paquistão.
Talvez seja por isso que outros líderes regionais do sul da Ásia já estejam pedindo o fim das hostilidades. O Irã se oferecia para mediar entre os dois lados quando começaram as últimas hostilidades. Agora a disponibilidade dessa opção é incerta, pois Estados Unidos e Israel iniciaram campanha contra o regime do Irã, resultando na morte do líder Ali Khamenei. As Nações Unidas, a China e o Reino Unido pediram a desescalada, assim como Mujahid, o porta-voz do Talibã, que disse em 27 de fevereiro que, agora também, queremos que a questão seja resolvida por meio do diálogo. Mas o Paquistão disse não ao diálogo, pelo menos até agora. Isso deixa a situação no Sudeste Asiático por um fio. Se o Paquistão realmente esgotou sua paciência, o que vemos pode ser apenas a calmaria antes de uma grande tempestade, que pode envolver todo o subcontinente sul-asiático em guerra. Se isso ocorrer, a Terceira Guerra Mundial pode não estar longe, pois muitos países têm interesses naquela região. A guerra na Ucrânia tem sido um dos conflitos mais sangrentos e brutais desde a Segunda Guerra Mundial, com números colossais de baixas em ambos os lados. No entanto, todo esse derramamento de sangue e caos pode parecer pequeno em comparação ao que poderia acontecer se a China tomasse a decisão dramática e irreversível de invadir Taiwan. De fato, as possíveis consequências de um conflito desse tipo são quase impensáveis, não apenas para as duas nações combatentes, mas para o mundo inteiro. E não demoraria para que o resto do mundo sentisse os impactos dessa guerra. Porque China contra Taiwan provavelmente se desenrolaria de forma muito diferente de Rússia contra a Ucrânia, por causa de um fator simples, mas incrivelmente importante: a geografia. Apesar das mais de 8.000 quilômetros que as separam, há algumas semelhanças entre Taiwan e Ucrânia. Ambas são democracias com fortes identidades nacionais e suas próprias culturas e tradições únicas. Ambas estão sob a ameaça de vizinhos autoritários muito maiores, que acreditam ter o direito ou até mesmo o dever de tomar suas terras. Ambas também são pontos estratégicos, com a Ucrânia separando efetivamente a Rússia da aliança da OTAN na Europa e Taiwan desempenhando um papel extremamente importante na segurança e no comércio do Indo-Pacífico. Ambos esses países também, apesar de seus maiores esforços, têm forças armadas muito menores e mais fracas do que seus inimigos, e precisam contar com o apoio de aliados ao redor do mundo para sobreviver. Mas talvez a maior diferença entre os dois seja a sua geografia. A Ucrânia é uma grande massa de terra que se estende por 233.062 milhas quadradas, ou 603.628 quilômetros quadrados. A grande maioria dessa terra é plana, com cerca de 95% do território ucraniano composto por planícies. Enquanto algumas grandes cidades da Ucrânia ficam perto das fronteiras, muitas, como a capital Kiev, estão a dezenas ou centenas de milhas no interior, distantes de possíveis linhas de invasão. A Ucrânia também faz fronteira com nada menos que 7 países diferentes, incluindo vários estados-membros da OTAN. Isso permitiu que milhões de ucranianos fugissem do país em segurança e buscassem refúgio em outros lugares, além de possibilitar a entrada de suprimentos importantes, incluindo equipamentos militares e ajuda humanitária, vindos dos aliados da OTAN. A geografia e a configuração distintas da Ucrânia influenciaram dramaticamente o andamento da guerra até agora e continuam moldando o cenário do conflito até hoje. O grande tamanho do país faz as linhas de frente se estenderem por centenas de quilômetros, permitindo às forças recuar, se reagrupar e se reposicionar quando necessário. As forças armadas da Ucrânia podem criar longas cadeias de suprimentos para garantir que as tropas na linha de frente estejam abastecidas. Isso, por sua vez, leva ao tipo de guerra de atrito desgastante que temos visto tanto na Ucrânia, onde as tropas da Rússia lutam lentamente para conquistar até mesmo pequenas porções de território. E há muitos combates de vai e vem por pequenos povoados e cidades fronteiriças abandonadas. Taiwan é totalmente diferente. Para começar, é uma ilha, e tem uma fração do tamanho da Ucrânia, medindo apenas 13.976 milhas quadradas, ou 36.197 quilômetros quadrados. Também é muito densamente povoada, com mais de 23 milhões de pessoas vivendo em Taiwan, e cerca de 90% de toda a população do país vivendo ao longo da sua costa oeste. Porque ao contrário da Ucrânia, que é tão vasta, aberta e plana, Taiwan é uma massa de terra acidentada e montanhosa,
com algumas das montanhas mais altas do leste asiático se estendendo por suas regiões central e leste. Isso significa que grande parte da infraestrutura de Taiwan, incluindo as principais cidades, portos, usinas de energia, centros de dados e bases aéreas, está toda concentrada na costa oeste da ilha, a mesma costa que fica de frente para o continente chinês. Isso muda completamente o jogo. Ao contrário da guerra na Ucrânia, com linhas de frente de milhares de quilômetros e zonas de combate dispersas, há extensas áreas abertas para onde tropas recuam e países vizinhos para onde refugiados fogem. Uma guerra em Taiwan seria muito mais compacta, tanto em espaço quanto em tempo. É improvável que isso seja um conflito prolongado, com batalhas lentas e desgastantes por pequenos pedaços de terra. Em vez disso, o conflito entre China e Taiwan seria intenso e caótico desde o primeiro dia, com grandes cidades, incluindo a capital da ilha, Taipei, sob ameaça. Desde o momento em que a China decidir invadir, haverá um risco real de um grande número de vítimas civis nos primeiros dias e semanas. Esse é o tipo de cenário que analisamos toda semana no programa militar. Se achar útil, inscreva-se. É a melhor forma de se manter à frente enquanto o equilíbrio global muda. Agora, vamos voltar ao campo de batalha. Não é possível saber exatamente como a guerra ocorreria, mas podemos estimar com base nas capacidades militares e doutrina de ambos os lados. Diante da perspectiva incrivelmente difícil de invadir uma ilha e cruzar o Estreito de Taiwan, que tem 110 milhas de largura, a China precisaria atacar rápido e com força. A China provavelmente mobilizaria grandes forças navais e aéreas para sobrepujar as defesas da ilha e estabelecer rapidamente um ponto de apoio na costa oeste. Só então o Exército de Libertação Popular da China, o ELP, conseguiria avançar e tomar o controle das cidades e da infraestrutura de Taiwan. Claro, a China vem se preparando para isso. Ela construiu a maior força naval do mundo, aproveitando sua enorme força econômica para investir pesadamente em níveis inéditos de construção naval. De acordo com o Global Firepower, a Marinha Chinesa agora inclui 3 porta-aviões, 4 porta-helicópteros, mais de 60 submarinos, 50 destroyers, 72 corvetas, 150 embarcações de patrulha, 36 navios de guerra de Minas e 47 fragatas. E ela segue se expandindo, com engenheiros chineses trabalhando arduamente em um 4º porta-aviões. A China também possui uma das maiores e mais poderosas forças aéreas do mundo, com mais de 3.300 aeronaves no total, incluindo mais de 1.200 caças e quase 1.000 helicópteros também. Ela também possui alguns dos mísseis mais poderosos do mundo, capazes de atingir qualquer lugar em Taipei e causar danos devastadores. Além disso, a China investiu muito tempo, dinheiro e recursos para fortalecer suas estratégias de guerra cibernética e para realizar exercícios militares, explorando todas as eventualidades e traçando as formas mais eficazes de atacar a ilha de Taiwan. Já foi visto até trabalhando em novas barcaças de desembarque especializadas, que poderiam ajudar no transporte de tropas e outros equipamentos pelas águas agitadas do Estreito de Taiwan. Além de testar cortadores de cabos submarinos, que poderiam teoricamente cortar as comunicações da ilha com o resto do mundo. Resumindo, embora não saibamos exatamente qual é o plano da China, suas forças armadas trabalham incansavelmente para aperfeiçoá-lo, e qualquer ataque a Taiwan provavelmente seria rápido e brutal, envolvendo uma combinação de ataques com mísseis direcionados, ataques cibernéticos, bloqueios navais, interrupção do espaço aéreo e operações adicionais com o objetivo de levar tropas, artilharia e outros recursos através do estreito até os principais portos e cidades costeiras de Taiwan, com perdas e atrasos de fases ou de escalada gradual. A China provavelmente vai lançar tudo o que tem contra Taiwan em um período muito curto de tempo, o que invariavelmente levaria a enormes baixas. Porque, ao contrário da Ucrânia, os civis taiwaneses não teriam facilidade para fugir. Muitos escolheriam permanecer nas casas onde sempre viveram, e mesmo quem decidisse evacuar teria poucas opções. Especialmente se a China cortasse as comunicações, controlasse o espaço aéreo e estabelecesse algum tipo de bloqueio naval ao redor da ilha, eliminando efetivamente qualquer possibilidade de as pessoas saírem. Mas Taiwan e seu povo não simplesmente se renderiam e levantariam a bandeira branca quando os navios chineses começassem a se aproximar. Assim como a China, eles se preparam há anos para essa possibilidade, ajustando estratégias, investindo em defesas e tomando todas as medidas disponíveis para se preparar para a guerra.
Taiwan também tem acompanhado de perto os acontecimentos na Ucrânia desde que a guerra começou lá em 2022. De fato, dentro de um mês após o início do conflito, o número de buscas no Google feitas em Taiwan relacionadas à guerra entre Rússia e Ucrânia superou em muito aquelas relacionadas a outros assuntos importantes da época, como vacinas contra a Covid-19 e testes rápidos, que estavam em falta naquele período. A audiência também aumentou para programas de TV e reportagens relacionadas à guerra, enquanto a população taiwanesa buscava aprender o máximo possível sobre o tipo de conflito que um dia poderia acontecer em sua própria terra natal. Isso levou a grandes mudanças nas atitudes do público e nas políticas do governo, com o governo aumentando seu orçamento de defesa em 18% entre 2022 e 2024, e estabelecendo unidades de drones dentro do exército a partir de 2025. Taiwan também criou novos programas de treinamento para recrutas do exército, relacionados à guerra com drones, foguetes antitanque e mísseis Stinger disparados do ombro. Pesquisas indicam que mais pessoas do que antes querem participar de treinamentos de resposta a emergências e socorro em desastres, ou se juntar a organizações de defesa civil. Os líderes militares de Taiwan também, sem dúvida, aprenderam muito ao observar os acontecimentos na Ucrânia e vêm fazendo seus próprios planos para defender seu território de uma invasão chinesa há muitos anos. Eles avaliaram as maneiras pelas quais tal ataque poderia acontecer, acompanharam as inovações e desenvolvimentos militares chineses, identificaram os locais que o EPL tentaria controlar primeiro e construíram toda uma doutrina de defesa baseada em atrasar e dificultar ao máximo qualquer tentativa de invasão. Da mesma forma que a Ucrânia sempre soube que não pode derrotar a Rússia em um conflito direto, Taiwan sabe que não tem força militar suficiente para superar a China. Mas isso não significa que não possa causar grandes danos e atrasar o avanço da China tempo suficiente para que os aliados cheguem e ofereçam sua ajuda. As táticas de defesa de Taiwan giram em grande parte em torno da chamada estratégia do porco-espinho, que se baseia no uso de uma infinidade de armas pequenas e móveis, em vez de grandes e caras plataformas, transformando efetivamente a ilha em uma estrutura semelhante a um porco-espinho, com uma vasta gama de espinhos defensivos, como mísseis, munições vagantes e sistemas antinavio espalhados por toda parte. Tudo voltado para infligir grandes perdas e tornar a invasão o mais custosa possível para Pequim. Taiwan também conta com sistemas de vigilância de última geração, como radares avançados que monitoram constantemente os mares e céus ao redor da ilha, prontos para detectar qualquer míssil que se aproxime e fornecer alerta antecipado. Os militares taiwaneses também estabeleceram fortes defesas cibernéticas e de informação, incluindo sistemas de comunicação redundantes e estratégias de combate à desinformação para enfrentar a guerra digital destrutiva da China. Por meio desses investimentos e inovações, Taiwan tem buscado dissuadir a China de invadir. Fez tudo o que pôde para se apresentar como quase impossível de ser atacada, sem que a força invasora sofra grandes perdas. No entanto, em algum momento, a China pode simplesmente decidir que os fins justificam os meios, e Pequim pode estar disposta a aceitar essas perdas, desde que consiga o que deseja. A realização da longa busca do presidente Xi Jinping para reunificar a China e Taiwan finalmente. Então, se uma invasão começasse, não há dúvida de que Taiwan teria sistemas robustos para se defender. Mas eles podem começar a ceder sob o peso esmagador da força invasora. A fase inicial do conflito seria, potencialmente, uma das mais sangrentas e brutais que o mundo já viu. As Forças Armadas de Taiwan usariam todos os mísseis, artilharia e defesas aéreas disponíveis, focando em cidades portuárias e pontos de entrada costeiros, como portos, praias, pontes e estradas elevadas, com um objetivo principal em mente: ganhar tempo. O foco seria puramente atrasar a invasão o máximo possível, dando tempo para o resto do mundo reagir, responder e enviar ajuda. A China, por sua vez, iria mobilizar suas vastas forças navais e aéreas, lançando simultaneamente ataques cibernéticos e ataques com mísseis, com o objetivo exatamente oposto ao de Taiwan. Enquanto Taiwan se concentraria em atrasar e prolongar a fase inicial do conflito, a China iria querer que tudo terminasse o mais rápido possível. Porque, uma vez que conseguisse algum tipo de ponto de apoio na costa, poderia começar a direcionar tropas para as grandes cidades como Taipei, e a guerra, até certo ponto, já estaria ganha. Simplesmente continuaria transportando soldados e outros recursos pelo estreito, formando uma força cada vez maior e praticamente imparável na ilha.
Para obliterar quaisquer defesas restantes e sem uma rota de saída disponível, o povo taiwanês se veria diante de uma escolha sombria entre a morte ou a submissão. Agora, não há como prever nenhuma guerra, especialmente uma como essa, com tantas variáveis. Mas o resultado final dessas etapas iniciais acabaria se resumindo a qual lado se preparou e planejou de forma mais eficaz. Com o ataque implacável da China, enfrentando a defesa do porco-espinho de Taiwan, e um grande número de soldados e civis, sem dúvida, perdendo suas vidas nesse processo. As etapas iniciais da guerra entre Rússia e Ucrânia foram horríveis, com inúmeras vítimas civis, relatos de crimes de guerra em massa e cenas de destruição inimaginável. Isso seria ainda pior. Ambos os lados sofreriam perdas, e a extrema densidade populacional de Taiwan significa que essas baixas entre a população local se acumulariam rapidamente. Mesmo que procurassem abrigo nos diversos shoppings subterrâneos e outras estruturas subterrâneas das grandes cidades de Taiwan, eles estariam sob risco de bombardeios quase constantes, enquanto mísseis chineses caem do céu e enxames de drones preenchem os céus. O que viria a seguir tornaria a guerra entre China e Taiwan ainda pior que a da Ucrânia, pois outros países provavelmente sentiriam a necessidade de intervir no conflito. Novamente, não há certezas aqui, já que até mesmo os aliados mais próximos de Taiwan expressaram diferentes níveis de apoio e compromisso em defender a ilha ao longo dos anos. Dito isso, vários países, incluindo os Estados Unidos, a maior superpotência militar do mundo, prometeram intervir e ajudar o povo taiwanês caso eles sejam atacados. O Japão também poderia tomar medidas militares contra a China ou enviar apoio a Taiwan de outras formas. Não está claro exatamente como esses países responderiam, já que, historicamente, mantiveram uma política de ambiguidade estratégica, recusando-se a declarar explicitamente quais ações tomariam se e quando uma invasão ocorresse. Mas ambas as nações, especialmente os Estados Unidos, têm o poder de influenciar bastante o conflito, que pode rapidamente sair do controle se outros países se envolverem. E como esse seria um conflito tão curto e intenso, as decisões teriam que ser tomadas rapidamente. Não seria como na Ucrânia, onde os aliados de Kiev em toda a Europa e América do Norte puderam se dar ao luxo de passar semanas ou meses discutindo e debatendo que tipo de ajuda fornecer e como responder à agressão da Rússia. Os países teriam que reagir muito mais rapidamente, com prazos apertados e datas limite iminentes, aumentando ainda mais os riscos de escalada. Esta é apenas uma das muitas razões pelas quais muitos especialistas veem uma guerra entre China e Taiwan como o precursor mais provável de uma terceira guerra mundial. Porque se a China realmente der o passo de lançar sua invasão, ela não vai querer parar até alcançar seus objetivos. Se os Estados Unidos então intervirem, apoiados por aliados da aliança da OTAN, é fácil imaginar como a situação pode sair do controle. Rússia e Coreia do Norte poderiam apoiar a China, causando um conflito que mudaria o mundo por gerações. Com perdas de vidas inimagináveis e a ameaça constante de devastação nuclear, pois a maioria, ou todas as potências nucleares, poderiam ser envolvidas no conflito. Esse, é claro, é o pior cenário possível. Ainda existe a possibilidade de que uma invasão chinesa a Taiwan não desencadeie necessariamente um conflito mundial. Mesmo assim, mesmo que a China simplesmente consiga o que quer e tome o controle da ilha em poucas semanas, isso ainda terá o potencial de causar um dano muito maior ao mundo como o conhecemos do que a guerra na Ucrânia. Não em termos de vítimas, mas em termos de danos econômicos. Por quê? Porque Taiwan é a força dominante em uma das indústrias mais importantes do mundo, a indústria de semicondutores. Os semicondutores são materiais essenciais usados na fabricação de muitos dos componentes eletrônicos modernos que impulsionam o nosso mundo, desde transistores até microchips de computador e células solares. Inúmeros dispositivos dependem desses semicondutores, e Taiwan, principalmente através da sua empresa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, lidera esse setor, produzindo os chips mais sofisticados, compactos e potentes para smartphones, computadores, sistemas de IA e outros países, como os Estados Unidos, buscam fortalecer suas indústrias de semicondutores, mas a importância de Taiwan no setor é inegável. É o único lugar no mundo capaz de fabricar chips tão avançados em uma escala tão grande. Qualquer tipo de interrupção na indústria de semicondutores da ilha impactaria diretamente a produção de eletrônicos de consumo, automóveis, dispositivos médicos e sistemas militares em todo o mundo. A guerra poderia, por exemplo, levar à destruição da infraestrutura de semicondutores devido a ataques de mísseis e bombardeios,
resultando no colapso do fornecimento global de chips. A China poderia, alternativamente, evitar intencionalmente atacar as instalações de produção de chips de Taiwan e, em vez disso, tomar o controle delas, ganhando assim um imenso poder econômico e influência. De qualquer forma, os efeitos seriam enormes e as consequências seriam sentidas em todo o mundo. À medida que dispositivos eletrônicos do dia a dia, como smartphones, PCs e centros de dados, sofrem com uma escassez repentina, o ritmo do desenvolvimento tecnológico desacelera até quase parar. O custo dos serviços de computação em nuvem dispara, a produção de novos veículos cai dramaticamente, programas de desenvolvimento militar e médico são adiados e o mundo inteiro se torna ainda mais dependente da China do que era antes. E existem inúmeras formas de uma guerra entre China e Taiwan ocorrer. Mas em praticamente qualquer um desses cenários possíveis, os custos seriam enormes, com muitas vidas perdidas, infraestrutura valiosa destruída, alianças internacionais sendo testadas e o futuro do mundo como conhecemos sendo irrevogavelmente alterado para sempre. Saiba mais sobre como Taiwan talvez consiga se defender por tempo suficiente de um ataque chinês para impedir que Pequim alcance seus objetivos neste vídeo. Veja este vídeo sobre como os Estados Unidos já preparam uma arma secreta, capaz de frustrar a tentativa de invasão chinesa antes mesmo de começar. E para garantir que você fique informado e atualizado sobre as últimas notícias militares da China, Taiwan, Rússia, Ucrânia e muito mais, inscreva-se no nosso